A excelente classificação no ranking universitário Folha, RUF 2023. A Unisanta obteve a primeira colocação entre as universidades particulares do estado de São Paulo na área de inovação. O mercado escolhe quem faz Unisanta. Faça parte dessa história você também. Saiba mais em unisanta.br. Tem música boa pra você curtir, música boa pra você lembrar, aquela música que não dá pra esquecer. Santa Cecília FM sintonizada em você, pra você ouvir, pra você cantar, aquela música que toca dentro de você. Santa Cecília FM sintonizada em você. Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que tem por objetivo enaltecer lideranças que deixam um legado na sociedade e nas organizações onde atuam. Pessoas que têm um compromisso com o mundo em deixar um mundo melhor e fazer com que a sociedade evolua positivamente. Aproveitando que estamos falando de lideranças que deixam um resultado na humanidade, faço aqui uma citação de um dos melhores, na minha opinião, o maior líder que já existiu no mundo, que é a seguinte: quem quiser ser líder, primeiro precisa aprender a ser servo. Se você quiser liderar, primeiro precisa aprender a servir. O líder que disse isso foi Jesus Cristo, e eu acredito muito nesse perfil de humildade para se construir uma liderança que deixa resultado e que ensina o líder pelo exemplo, principalmente pela humildade. Hoje, meu convidado que está aqui é um convidado já da casa, é um convidado que está acostumado a dar entrevista. Eu brinco que ele é uma das pessoas mais entrevistadas atualmente em Santos. É um amigo, é o secretário de Portos e Emprego da cidade de Santos, Bruno Orlandi, que vem fazendo um trabalho muito impactante na cidade, à frente dessa secretaria. E é uma pessoa que tem uma formação de direito, né, Bruno? Conheço já um pouco da sua história. O Bruno é um advogado, é professor, mestrado em gestão. O Bruno começou sua carreira exercendo direito, né, Bruno? Isso. E depois, por algum motivo que nós vamos descobrir aqui, enveredou pelo caminho da política, foi secretário adjunto de Segurança Pública, agora atualmente secretário dos Portos e de Emprego, vereador já em segundo mandato e provavelmente deve partir para um terceiro mandato. Nós também vamos descobrir isso hoje aqui com ele. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa Liderança e Propósito. Obrigado, Rogério, pelo carinho, pelo exagero das palavras. É sempre um prazer enorme retornar aqui a Santa Cecília, essa que é uma casa muito querida, em especial no seu programa Liderança e Propósito, que tem feito a diferença, já tem trazido muita gente aqui com informação importante, com conteúdo, para poder falar um pouquinho de toda a sociedade. Muito bom, amigo. Bom, eu queria começar então, Bruno, ouvindo um pouco de você, da sua carreira. Eu sei que você é professor universitário, fez faculdade de Direito, exerceu Direito, aliás, ainda atua de certa forma através de escritórios, né? Mas eu queria entender um pouco, o caminho pelo Direito te levou à política? De alguma forma, Rogério, você tocou num ponto que é bacana, a gente acaba retomando a história, né? Uhum. Eu lembro que certa vez eu subi a serra com meu pai, com a criança, né? Todo mundo pergunta, Bruno, e a faculdade, vai ser o quê? Como você vai? Para onde você vai? Em dado momento ele falou, Bruno, por que você não faz Direito? Direito vai te ampliar o horizonte, você vai ver o mundo sobre um outro prisma, você vai entender inúmeras ações que acontecem no mundo e o Direito vai te auxiliar demais nesse sentido.
Eu falei, pô, pai, acho que talvez você tenha razão, eu vou refletir. De fato, eu refleti, ele tinha razão e enveredei pelo direito. O direito, de fato, aproxima do mundo político, porque, de fato, é o mundo político que faz a nossa legislação, é o mundo político que acaba administrando o Brasil, o Estado, o município, com base na legislação existente. Enfim, você acaba tendo essa ligação. Mas a minha, em especial, não veio daí. Sim. A minha é uma história muito bacana, que eu sempre tenho muito orgulho de falar, que ela nasceu da educação. Eu era muito jovem e tinha aproximadamente 10 anos, e todo mundo pergunta, né, o que você quer ser quando crescer? E a minha resposta era como a de todo garoto, né, eu quero ser jogador de futebol, é isso, a gente quer jogar bola, quer fazer a diferença, mas nem todos acabam enveredando por esse caminho e outros acabam já falando, não, eu quero ser astronauta, policial, bombeiro, médico. E eu não tinha isso definido, meu, era futebol, 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 até o dia que eu estava na sala de aula, a professora Laura falando sobre determinada função. Professora de que disciplina? Só pra... Ela era professora, naquela época, ela falava, se eu não me engano, era de matemática e geometria. Tá? Só que ela, naquele dia, foi explicar essa função na sociedade. Eu não sei qual era o link que puxou, mas era ela lecionando, se ela substituía alguma outra disciplina naquele momento, ou tinha uma outra disciplina que integrava as demais, e acabou que naquele momento ela foi explicar determinada função na sociedade. Ela falou, olha, existe uma função que vai verificar quantas pessoas podem ser atendidas num hospital, investir para construir uma escola, para ajudar as pessoas, para fazer um trabalho em prol dos outros, servir, como você bem falou aqui no início do programa, e aquilo me encantou. Eu falei, poxa vida, mas eu gostei, eu quero fazer isso na minha vida. E eu perguntei, o que é isso, professor? Ela falou, Bruno, você é que é o vereador. E, logicamente, ela falou vereador, mas ela quis dizer o político de maneira geral, né? O sacerdócio daquele que quer servir em detrimento dos demais através da área pública. E eu me encantei. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei em casa falando para meus pais. Com 10 anos, então, te deu esse estalo? 10 anos de idade. Através da educação, através de uma professora, né? Dentro da sala de aula. Como é importante os mestres, né, eles despertarem isso na gente, inclusive para uma, vamos chamar de uma ocupação, né, profissão que seja, da política, que hoje é tão desacreditada, e eu não acredito que hoje quase nenhum jovem quase se motive a entrar para a política, a gente sabe que é difícil, mas você vê que nobreza daquela época, quando você tinha 10 anos, despertou na sala de aula como uma professora de matemática. É isso. E eu não fazia ideia, né? Com uma criança de 10 anos não tem essa noção política. E ela falou aquilo, eu cheguei em casa e falei para meus pais, olha, eu quero fazer isso na minha vida. Meus pais me olharam, como é que é isso, né? Então, tá bom, se é o que você quer. E assim foi. E aí sim, continuei estudando, fui para o direito, especialização, caminhei toda a área acadêmica que eu julgava importante, tive a oportunidade, meus pais também sempre muito direcionados nesse sentido, uma base muito sólida, familiar. E aí, em dado momento, eu entendi, também novamente, numa conversa com meu pai, olha, chegou a hora de colocar o nome à disposição. E assim foi. E aí eu tinha... A gente está falando de 2012, 29 anos. Quando você se candidatou pela primeira vez? Primeira vez que candidatura a vereador. Eu fui conselheiro tutelar antes, mas era um pouco mais jovem. E com 29 anos eu fui candidato a vereador aqui em Santos. Eu lembro que eu perdi a eleição por 100 votos, 150 votos. Deve ter doído, né? Naquela época a gente sente, doía mais, né? Hoje, talvez, com uma leitura de tudo que aconteceu, porque eu acabei assumindo um cargo no governo, fui secretário de Segurança, aprendi muito sobre a gestão da máquina, enfim, o dia a dia, o quanto é peculiar essa ação. E aquilo foi muito importante para a minha formação e para a atuação até hoje. Mas na época é muito doído, né? Você... Com 29 anos, né? 29 anos de idade, numa campanha absolutamente nova, num mundo desconhecido, aquela campanha antiga que durava 3 meses. Então eu lembro, Rogério, eu trabalhei que nem um maluco 6 meses, guardei dinheiro para eu sobreviver, não era dinheiro de campanha, porque eu não tinha para isso, para eu sobreviver aqueles meses para poder fazer uma eleição focado. Eu só dava aula no restante do período, mas pouca, né? A gente não dava tanta aula. Você dava aula com 29 anos? Já dava aula. Naquela época era a Faculdade de Direito da antiga Unimonte. Nossa, você então logo começou a lecionar já dentro da Faculdade de Direito? Já fui direto. À época eu lecionava na Unimonte, hoje São Judas, né? Sim. E recentemente, nos últimos anos, eu estava na Unimes.
Na Unimes. Aí fiz um trabalho por lá e hoje eu não consigo mais. Os meus horários não me permitem, a gente acaba dentro do nosso dia a dia de muita correria, a secretaria exige demais, então não temos essa opção de continuar lecionando. Mas é uma área que eu sempre fui apaixonado, o mundo acadêmico. Então, o direito, ele atendeu ao propósito de você se tornar político. É isso. Você foi, não que você tenha, imagino que você tenha escolhido a profissão, obviamente, pensando nisso, poderia ter sido administração de empresas também. Eu arrisco dizer que ambas profissões contribuem muito para a posição, para exercer a função política, mesmo legislativa. Agora, é evidente que para exercer uma posição legislativa, a formação de advogado, eu acredito que contribui muito mais, né? Hoje, imagino que na posição de secretário, tendo uma posição executiva, né, eu acho que as demandas administrativas podem pesar um pouco mais. Olha, eu acho que faz sentido a sua colocação, assim, Roger, porque, obviamente, na Câmara, quando você está numa comissão de redação e justiça, quando você acompanha todo o processo legislativo, o conhecimento jurídico te ajuda muito. Sim. Porque você não pode fazer uma lei municipal que contraria uma lei estadual, uma lei federal, eventualmente a Constituição. Então, todo esse conhecimento jurídico, esse arcabouço, o mundo que a gente vive, auxilia demais. Agora, na hora de administrar, conhecer a lei é importante, mas você também precisa entender investimento, orçamento, o que é verba carimbada, o que não é, e aí é onde o mestrado ajuda. O mestrado em gestão, né? Mestrado em gestão e política pública na GV. Sim. Então, ajuda demais, ali a gente conseguiu, de fato, ter uma estrutura diferenciada para poder aplicar. Agora, você tocou num ponto, né, do ter feito a faculdade pelo dia a dia político, lógico que pesou, né? A gente sabe que grandes nomes políticos do Brasil e do mundo tiveram sua formação na área do direito. Mas eu lembro do meu pai sempre falar para mim, Bruno, política não é profissão, política é vocação. Então tenha a sua profissão e exerça a sua vocação, mas não confunda uma coisa com a outra, porque o caminho não é esse. É evidente a influência que teu pai teve em todas as suas decisões, né? Tem até hoje. Tem, né? Não, a gente que tem essa presença forte do pai e da mãe na nossa formação, como pessoa, como ser humano, para você que está nos assistindo em casa, isso é sempre algo que a gente vai enaltecer aqui, e um dos propósitos desse programa é exatamente abordar esse tema, o tema da educação, a formação do caráter dos indivíduos, né? Você desempenhar um papel de líder, não necessariamente é um líder empresarial. A minha primeira entrevista aqui começou com o Cisco, que é um líder que faz um trabalho belíssimo, de cuidado com o ser humano, né, de tratar as pessoas. Trouxe aqui também a Cláudia Alonso, do Instituto Tantan, que faz um trabalho sensacional também. Então, as lideranças, você pode ter certeza, as pessoas que se tornam líderes e querem, de alguma maneira, mudar o mundo, foram pessoas que tiveram uma forte inspiração dentro da sua casa. Eu não tenho dúvida, com muita recordação, né? Falei com meu pai aqui muito, mas a minha mãe sempre presente, aquele amor materno, o cuidado, minha mãe professora de matemática, então as contas em casa eram na vírgula, então herdo isso dela na gestão pública sem dúvida nenhuma, o exemplo dos meus avós, batalhar a vida inteira, meu avô hoje 95 anos vai fazer agora, trabalhou a vida inteira, depois de aposentado trabalhou mais 30 95 anos. Está bem, Bruno? Está bem, graças a Deus, está caminhando. Então minha avó também cuidou da família inteira, a gente brincava que ela cuidou de todos nós, netos, filhos, sobrinhos. Então, com absoluta convicção, essa estrutura familiar é o que a gente carrega para o resto da vida em todos os aspectos. Eu também acredito muito nisso. Então, trazer para cá um político jovem como você, que desde os 10 anos tomou a decisão de ser político e com a nobreza de querer servir ao próximo, para mim é um excelente exemplo para quem está assistindo a gente em casa e é jovem, para entender que na política, sim, existe um espaço para fazer um bom trabalho. Existe um belíssimo espaço, mas que hoje, uma coisa que eu já ouvi do Bruno, conversei há um tempo atrás com o Fábio Ferraz, falando de gestão, não dá para ser um gestor público sem uma boa formação. Então, o Bruno, formado em Direito,
tem mestrado em gestão pública pela GV. Que, aliás, o mesmo mestrado do Fábio. O mesmo mestrado do Fábio, exatamente. Eu descobri esse mestrado, inclusive, numa conversa com ele, só há 15 anos atrás. E o Fábio é um entusiasta da gestão pública, né? Estruturou o PDR, o Programa de Indicadores da Prefeitura, da Gestão Pública. Então, você que está nos assistindo, eu vejo no Bruno essa inspiração para levar para quem está em casa, para quem é jovem, e enxergar também na política um espaço para poder exercer essas vocações. Você concorda, Bruno? Com absoluta convicção, Rogério. E digo mais, eu acho que, infelizmente, aqueles que não gostam da política, invariavelmente serão governados pelos que gostam. Sim. Então, as pessoas que têm uma vontade de participar, mas têm muito receio, não tenham. Se coloquem à disposição, estudem, vão de fato para a política, mas vão preparados. Vamos estudar, se formar, entender o que é aquilo, não colocar o nome por colocar, entender qual é o investimento mínimo da saúde, da educação, qual é a competência municipal, qual é a competência estadual, federal, se dentro da educação essa competência é dividida, se dentro da saúde a competência é dividida, se os investimentos estão sendo cumpridos, se a gente tem possibilidade, se os recursos que vêm para os municípios e para os estados são suficientes, entender de fato toda a estrutura do estado e se preparar para fazer a diferença. Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa cada vez mais de líderes qualificados, que tenham a oportunidade de fazer mais pelas pessoas. Hoje, a responsabilidade no poder público é muito grande. Você mexe com a vida de muita gente. Sim. Então, se você não tiver o mínimo de preparo, de estudo, de experiência, para poder colocar à disposição e, obviamente, apresentar um resultado, você pode estar influenciando negativamente a vida de muita gente. Então, isso traz uma responsabilidade muito maior. Então, a minha sugestão é aqueles que, de fato, gostam de política e querem fazer a diferença, se preparem, se coloquem, ousem sim, coloquem o nome à disposição e trabalhem para uma sociedade, de fato, melhor, entregando aquilo que é de melhor, porque o maior valor que uma cidade pode ter são as pessoas que moram nela. E elas sim merecem toda a nossa atenção, todo o nosso trabalho e que ele seja qualificado para que essas pessoas tenham cada vez mais dignidade nas suas vidas. Perfeito. E é um ano bastante oportuno para falar tudo isso que a gente está falando. Esse é um ano de eleições municipais, eleições para prefeito, para vereador. E para você que nos assiste em casa, óbvio, existem filiações a partidos políticos. Eu sei que existe um clima, como a gente já abordou aqui, de descrença, mas a gente precisa motivar a juventude, de alguma forma, a participar mais da política. A gente vê grandes políticos que se foram, né? Políticos que deixaram grandes resultados, grandes marcas no Brasil. Hoje o mundo carece, o Brasil também carece de grandes estadistas, na minha opinião. E por que não formar novos a partir de agora? Usando como exemplo políticos que têm feito um bom trabalho, assim como o Bruno. Regionalmente também eu falo muito do trabalho do Caio Amado, que é um jovem político, tem 30 anos, sim, estudou para isso, fez ciências políticas na USP, se formou inspirado da mesma forma que o Bruno. Então, que fique aí um belo exemplo do Bruno para quem está nos ouvindo e queira participar mais da política. Nós vamos agora para um break comercial, não sai daí, que o próximo bloco do programa traz perguntas reveladoras para o nosso entrevistado, o secretário de Portos e Emprego, Bruno Orlando. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Voltamos então com o programa Liderança e Propósito. E na volta, agora no segundo bloco, eu sempre faço a pergunta para mim, que é a pergunta mais importante do programa, que tem a ver com o propósito de cada um. Bruno, é uma pergunta muito simples. O que te faz acordar todo dia cedo e automotivado para exercer as funções que você exerce? Rogério, eu vou lhe dizer uma coisa. É lógico que, na minha visão, o trabalho,
além de um direito, é um dever. Eu acho que a gente precisa ter essa entrega, seja área na privada ou seja na área pública. São importantes ações, tanto em uma quanto em outra. É lógico que eu me sinto vocacionado a levantar, eu tenho prazer na função que eu exerço, eu gosto da atividade pública, mas hoje, você me fazer uma pergunta como essa, eu não tenho como te dar outra resposta senão meus filhos. Seus filhos. É sair de casa, já levantar, já ver onde eles estão, é poder dar um beijo, um abraço antes de sair, é escutar minha pequenininha perguntar se hoje eu chego tarde, porque ela quer me ver antes de dormir, e muitas vezes falar para mim, papai, se hoje você chegar tarde, eu não vou lembrar, mas entra no quarto e me dá um beijo. É sensacional. Então, já não tem como ser diferente, não tem. Muito foi vivido até aqui e muito trabalho foi realizado, eu tenho certeza que muito mais ainda será. Mas depois do nascimento dos meus filhos, tive minha mais velha de 17 anos hoje, agora meus 2 pequenos de 3 aninhos, e a gente sabe que cada um do seu jeito, cada um da sua forma e no seu momento, modifica a nossa vida. Concordo totalmente. E uma vez me perguntaram qual que era o meu maior desafio como líder, quando eu era presidente de uma empresa, e eu falei que o meu maior desafio como pessoa era formar 2 bons cidadãos, que eram meus filhos. Eu acho que a coisa mais nobre e mais difícil do ser humano é educar e deixar bons seres humanos nesse mundo e trabalhar para deixar um mundo melhor para eles. Eu tenho certeza que parte do teu trabalho é trabalhar para deixar uma sociedade melhor, um mundo melhor para todos, consequentemente para os seus filhos. Eu falo que a minha vinda para cá, a minha mudança de São Paulo para Santos, e a minha vontade de trabalhar e me envolver na sociedade daqui é para deixar uma cidade melhor, porque eu quero que eles fiquem aqui, que eles vivam aqui. Então, com segurança, com tranquilidade, com oportunidade. Então, eu trabalho diário para isso. Para eles, logicamente, para toda a sociedade. É isso aí. Mudando um pouco, falando de liderança, você hoje comanda uma secretaria, né? Uma secretaria que tem um quadro de funcionários, uma estrutura funcional. Queria saber um pouco de você, como é que é o Bruno líder? É aquele líder cobrador, é um líder que escuta mais, é um líder que olha para os resultados, se foca nos objetivos, deixa o liderado tocar o trabalho, é controlador? Fala um pouquinho do Bruno líder. Vamos lá. Rogério, eu aprendi nesse tempo todo que não dá para centralizar tudo. A gente precisa delegar. Sim. Mas, obviamente, com cobrança. Então, o meu trabalho é sempre buscando o objetivo. Então, a equipe que trabalha comigo sabe que eu não tenho muita preocupação se começa às 8 ou às 8h15, se vai sair às 6 ou às 6h15. O que eu preciso é do resultado. Se assumir o compromisso, ele tem que ser feito. E isso é uma cobrança geral. A gente precisa fazer, porque esse compromisso não é comigo, é com a sociedade. Sim, então a gente tem que ter essa responsabilidade. Logicamente, a gente acompanha todo o trabalho, delega muita coisa. Quando a gente está aqui, com absoluta convicção, nós temos aí algumas dezenas de pessoas trabalhando para a secretaria aconteça. Tem gente nos bastidores da nossa conversa, tem gente dentro da secretaria, gente no Centro Público do Emprego, gente conversando com a autoridade portuária, com a Marinha do Brasil, dentro da prefeitura, com outros setores. Então a gente delega e sempre ao final traz um reporte de tudo isso. Pô, avançou aqui, não avançou ali, precisa travar, qual é o resultado, o que vai, pô, travou, então, bom, chegou no limite, agora eu entro nesse circuito. Então a gente tenta trabalhar dessa forma, a gente vai delegando, as pessoas vão desempenhando dentro de uma diretriz e, obviamente, no momento que existe algum tipo de trava, me dá o reporte, olha, travou aqui, eu entro no circuito para tentar avançar. Perfeito. A liderança, ela tem essa questão como central, que é o líder saber quando delegar e quando descentralizar o poder, até para perceber as pessoas que podem evoluir e se tornarem novos líderes. O papel do líder também é desenvolver novos líderes, e uma das maneiras é realmente você delegar e se ater aos resultados, deixar a pessoa te trazer os resultados sem tanta cobrança. Bruno, uma outra pergunta que eu queria te fazer, eu não sei se você na secretaria já pode ter observado isso, mas é uma questão que eu sempre levanto aqui. O Brasil, até por ter vivido bastante tempo no segmento de saúde, o Brasil hoje ele é líder mundial de ansiedade, né? E o ambiente corporativo é um ambiente que traz muita ansiedade para todos. Fala-se muito hoje de tratar a felicidade no ambiente de trabalho também. Existe uma disciplina tratando disso hoje. Como é que você tem visto esta questão da saúde dentro do ambiente de trabalho, nas corporações? Na secretaria você tem funcionários afastados por questões de saúde e de ansiedade? Olha, Rogério, desde que eu cheguei na secretaria, nós não tivemos nenhum afastamento por questão de saúde. Esse último ano lá, graças a Deus,
trabalho que foi eventualmente algum acidente, mas Sim, uma claro. questão ortopédica e Sim. não emocional. E isso, graças a Deus, é fruto de um bom ambiente de trabalho, Sem né? dúvida. De uma disponibilidade, todos, porta aberta, a hora que for. Mas a grande verdade é que o mundo que a gente vive hoje, de fato, ele pressiona as pessoas. As pessoas vivem dentro de circunstâncias onde a ansiedade é propícia, a cobrança existe. E muitas vezes não é a cobrança de um chefe, de um líder ou de alguém que está numa condição hierarquicamente superior. Às vezes essa cobrança é pessoal. A Sim. própria pessoa, ela se cobra por estar mais tempo com os filhos, por estar mais tempo no trabalho, por dar mais resultado, por poder fazer uma academia para manter a saúde, por estar presente em uma vida social ativa. E o nosso dia tem 24 horas. Sim. E aí você começa a ter problema com a ansiedade. Então hoje, o que eu vejo é que a disciplina ajuda muito a organizar, mas definir prioridades. Olha, isso dá, isso não dá. Aprender a falar não, isso aqui eu não consigo. E se organizar para ter resultado. Eu acho que se a gente consegue trabalhar o resultado, o processo fica muito mais fácil e muito mais satisfatório. Obviamente, priorizando o que você tem de necessidade. Olha, eu preciso fazer essa entrega, lembrando sempre que a família é prioridade também, você Sem tem dúvida. que ter esse tempo, a sua saúde é prioridade, porque se você travar a sua saúde, uma hora você não faz mais nada. Então, entender esse equilíbrio. Hoje eu acho que a Secretaria vai bem nesse sentido, a gente tem dentro do nosso corpo uma secretaria mais enxuta da Prefeitura, mas ela consegue dar um ritmo adequado, ao meu ver, e a gente tenta implementar por onde passa políticas como essa, onde o ambiente seja agradável e as pessoas possam viver de maneira satisfatória. Não sei se você perguntar para todo mundo que trabalha comigo se essa pressão não existe, mas a gente tenta entrar Sim. no meio termo. A pressão é normal em todo ambiente de trabalho, mas quando você não tem ninguém afastado por uma questão desse tipo, hoje, já é uma boa evidência de que você tem um bom ambiente de trabalho. Sim. Mas eu sou fã de bons ambientes de trabalho, eu acho que traz muito resultado, isso está mais do que provado cientificamente, que ambientes bons de trabalho trazem resultado financeiro para o negócio. Com certeza. Então, não tem por que você ter um ambiente de opressão, sabendo que aquilo traz dinheiro para a organização. Não é? Isso. Bruno, falando um pouco da Secretaria, mas quais são as principais metas da Secretaria para esse ano? Eu sei que tem Parque Valongo, que eu acho que está todo mundo te perguntando sobre isso. Queria que você falasse, começa mesmo as obras? Aliás, já começaram as obras, né? Já começaram. O Parque Valongo é, na minha visão, o maior emblema da relação Porto-Cidade, que é o principal foco da Secretaria. E por quê? É uma área de 30 mil metros quadrados de cais, onde o cidadão santista vai poder ir até a linha d'água, levar seu pai, seu avô, seu filho, mostrar o local que é o coração da cidade, ou onde ele trabalha, onde trabalhou uma vida. Ou seja, hoje as pessoas não têm acesso ao porto, à linha d'água. No Parque Valongo terão. É uma área extremamente turística, com bares, restaurantes, estruturas, onde as pessoas poderão ir lá e se divertir, com áreas de lazer, super democrática, onde todos terão acesso. Aquele que vai sentar-se num banco para poder admirar um pôr do sol debaixo de uma árvore, aquele que vai passear na hora do almoço, aquele que vai almoçar lá, aquele que vai só tomar um café, ou eventualmente alguém que vai levar um filho para ir num parquinho que ali estará. Então, o Parque Valongo é o maior emblema disso. E o que é uma das referências nesse sentido é o investimento. Todo recurso investido no Parque Valongo vem da iniciativa privada por empresas portuárias, ou seja, recurso de contrapartida social que vai ser entregue diretamente à sociedade, sem passar pelo poder público. Então, hoje, a gente tem obras em andamento, você vai lá, você vai ver algumas dezenas de trabalhadores, algumas máquinas funcionando, você já vê estruturas sendo montadas para que a gente possa entregar o quanto antes para a sociedade. Esse é um projeto que o prefeito Rogério Santos tem levado a cabo, faz reunião semanal, os gestores, enfim, todos aqueles envolvidos acompanham de perto, porque é importantíssima a entrega. E existem outras ações importantes, como a zona de processamento de exportação, a nossa ZPE, buscando trazer o relação Porto-Indústria, investimento dentro dessa estrutura, e aí algumas relações com o governo do Estado e a autoridade portuária que eu julgo importantíssimas, como um fomento ao aprofundamento do canal, a dragagem, um novo acesso rodoviário ao Porto de Santos, o investimento da ferrovia interna do Porto de Santos para trazer também mais carga pelo modal ferroviário, ou seja, ações que contribuam para o crescimento do Porto de Santos. Perfeito. E Bruno, para encerrar o nosso programa hoje, tá, e agradecer a tua presença, eu queria que você
definisse liderança em uma palavra ou frase. Liderança para você é? Dedicação. Dedicação, concordo. Dedicação e servir. Né? Como começou com Jesus falando que é servir, termina com você falando de dedicação. Eu encerro então assim o nosso programa hoje, Liderança e Propósito, com o nosso querido convidado aqui, Bruno Orlandi, secretário de Portos e Emprego, e te convido para nos acompanhar todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, e com o programa sendo reapresentado de segunda a sexta, através de pequenos programetes de 2 minutos. Você é o nosso convidado, então, para a próxima quarta-feira, estar aqui conosco mais uma vez, sempre com um líder que inspira e que motiva a outras pessoas buscarem uma liderança que deixa resultado na sociedade. Te vejo no próximo programa, então. Até lá! Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Iner Energia, uma empresa do Grupo Mendes.